Bom dia pra todo mundo, hoje eu vou gravar um pouco mais cedo aqui, acabei de acordar, tô com essa cara toda amassada, tô com a agenda cheia também, pra falar de outro aspecto, cara, do ponto de vista político do coronavírus, o que tá acontecendo não só no Brasil, como o que tá acontecendo no mundo, o que a gente enxerga, qual é essa grande vantagem da nossa posição hoje, como eu já falei nos outros dias, é que aqui chegou muito depois do que nos outros países, principalmente da China e da Europa, então nos deu a possibilidade de ter informações privilegiadas. A China e a Europa, o resultado do que a gente está vendo lá hoje é o nosso próprio futuro. Então a gente pode antecipar as coisas que estão acontecendo. O que a gente está vendo aqui no Brasil é uma briga exponencial dentre as pessoas que estão em pânico, achando que vai ser o apocalipse, e as pessoas que estão dizendo, não, é só uma gripezinha. Isso a gente está vendo em todos os lados, em todas as discussões. Só que a gente vê que quem está pensando dessas duas formas tem muitas vezes por trás das suas atitudes a sua própria visão política. O que a gente está vendo aqui na Rede Globo, está vendo por todos os lugares é que é um pânico mundial, é uma loucura catastrófica, por quê? Porque interessa, né, aos inimigos do governo, vamos dizer assim, criar um pânico em todo mundo. Por quê? Porque é bom a gente ter, olha o que eu vou dizer aqui, cara, é bom, né, para os inimigos do governo o sucesso do desastre. É bom que se tenha uma recessão, é bom que o governo não tenha força, por quê? Para o governo não se manter no poder. Esse é o objetivo, né, de quem é contra o governo. Já por outro lado, os que defendem o governo estão dizendo, não, que é uma crisezinha mínima, né? E eu tô comentando isso aqui por quê, cara? Porque eu recebo 500 mensagens dizendo, Conrado, o Bolsonaro saiu nas manifestações, Conrado, teve manifestações. Cara, o que o Bolsonaro quer fazer ali quando ele sai nas manifestações? Ele tá minimizando o pânico, ele tá desagravando o pânico, dizendo que, olha só, é grave, é importante, mas não custa a gente ficar aqui um pouco junto, pega a bandeira, dá para as pessoas e vai embora. Ele não ficou no meio da manifestação, ele tá dizendo, pessoal, não entre em pânico. É o que eu tô dizendo pra vocês aqui o tempo todo também, olha só, não entre em pânico, é grave, mas não precisa entrar em pânico, não precisa ir para o supermercado e comprar papel higiênico feito louco, estocar tudo feito louco, não precisa. Por quê? Porque a gente já viu que nos outros países não precisava. As pessoas entraram em pânico em super compras, em manter dispensas com tudo quanto é tipo de coisa, e não foi necessário. Então não precisa chegar nesse ponto. Ao meu ver, o que o Bolsonaro fez ali é isso, ele não está desrespeitando a questão do coronavírus. Não, é só que não entre em pânico. Não é tão grande assim. Então, por trás das atitudes de muito... Agora, tem gente nesse meio aí que simplesmente é irresponsável, tá nem aí, tá cagando e andando porque tá andando do coronavírus. Brasil, né, cara? Brasil tem dessas coisas. Mas o que a gente acaba vendo, cara, por exemplo, aqui e nos Estados Unidos, que são, vamos dizer, uma correspondência... Se o pessoal que é mais observador de política internacional aí, ou das próprias notícias, sabe que tudo que acontece aqui no Brasil é uma réplica do que está acontecendo nos Estados Unidos. Todos os ataques que a imprensa faz ao Bolsonaro aqui é o mesmo ataque que a imprensa faz ao Trump lá nos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos tá tendo uma comoção de pânico, porque eles querem, né, quem não defende o governo Trump, quer que tenha uma recessão muito grande nos Estados Unidos, como o próprio Trump já falou, nós vamos ter uma recessão, né? E quer que não dê certo o país. Olha só o que eu tô falando, cara. Tipo, presta atenção, esquece a questão da tua visão política, que só ouve o que eu quero dizer, tá? Porque eu tô só narrando o que acontece no dia. Então aqui no Brasil a gente tem essa mesma coisa. A mídia tradicional ataca o governo Bolsonaro à torto e à direito. Cara... Por que tu acha que a Globo News agora abriu seu sinal para falar para todo mundo sobre o caso de coronavírus? Não é porque eles querem que tu saiba do coronavírus, cara, não precisa ter, né? Mas é pra ter essa ideia de pânico geral. E outra coisa, pra concorrer com a CNN, que acabou de abrir, né, querido? Com o sinal livre pra todo mundo aí. Então elas estão nessa própria guerra aí. E vocês também não vão achando que essa CNN é amiga do governo, tá? Isso é só no iniciozinho, daqui a pouco ela vai virar a mesma CNN americana, que é contra o governo, que você já sabe como é que funciona lá. Lá é a Fox a favor do governo e a CNN contra o governo, né? Mas o que eu tô falando sobre isso aqui? Que é importante? Cara, então é o seguinte, ó. Esse momento, cara, agora, Conrado, olha só o Bolsonaro, como é que tá fazendo um monte de coisa, que irresponsável. Cara, a gente tem que pensar por um outro aspecto, tá? O que a gente tem que ver é o seguinte, cara, de onde é que veio o coronavírus? Olha só, cara, que momento importante pra nós enquanto nação de timing político, tá? Olha o que tá acontecendo, cara.
A esquerda, vamos dizer assim, né, as pessoas que não gostam do governo estão dizendo que a gente está numa pandemia cada vez maior, vai todo mundo morrer, vai ser um terror. Então, como vocês estão vendo, a torta é direito aí. O que o governo tinha que aproveitar para fazer agora, cara? Porque olha só, meu, se tu enxergar direito, não é culpa do governo essa pandemia. Todo mundo sabe que não é culpa do governo, né? Claro, pra ti, ok, você veio lá da China, tá vindo de fora, né? A pessoa foi pra Itália, pegaram os aviões, vieram pra cá, tá todo mundo doente por conta disso. Cara, o governo tinha que se servir, cara, desse momento pra ter esse inimigo comum da nação. O Brasil nunca teve uma guerra, o Brasil nunca passou por isso na história. Nós nunca tivemos uma ameaça à nossa vida, à nossa integridade enquanto nação. Nunca tivemos, é o primeiro momento. O governo, se eu sou o gestor político dessa crise aí, cara, tem que aproveitar esse trabalho que essas forças contra o governo estão fazendo, né? De dizer que é uma pandemia, vai todo morrer, vai ser um terror. De fato, é muito perigoso o que está acontecendo. Agora a gente tem que ter união nacional contra esse inimigo externo que está atacando o Brasil, essa ameaça que veio de fora, da qual nós, o governo, não temos culpa nenhuma. O que a gente tem que fazer agora é unir esforços para conseguir trabalhar, porque não vai acontecer apenas uma crise na saúde, que nós estamos já colocando dinheiro, injetando quase de uma maneira keynesiana aqui, né, que nem o Paulo Guedes fez ontem, botou 147, não sei quanto mil de bilhões e bilhões de dinheiro aí na saúde para conter essa questão do coronavírus. Diz, olha só, a partir de agora vai vir uma recessão muito grande. É o que a gente está vendo que está acontecendo na China, que vai cair o PIB deles. É o que a gente está vendo que vai acontecer na Itália. Eles estão sem trabalhar há um mês. E por conta dessa recessão que está vindo agora, que vai nos ameaçar, vai tirar o dinheiro do nosso bolso, vai tirar a comida da nossa mesa, a gente tem que passar as reformas que são necessárias para o governo, e temos que ter uma união com o Congresso, com o povo, para fazer passar a reforma administrativa, para fazer passar a reforma tributária. É isso que a gente precisa. Tu entende a lógica, cara? Eles tinham que tomar esse momento de periclitação social que está acontecendo, que os próprios inimigos do governo estão colocando para conseguir passar as reformas, para dizer, não, agora você tem que fazer um mutirão, porque, cara, ninguém vai dizer não para as reformas nesse momento. Ninguém vai dizer não para as reformas. Como é que os políticos, como é que o Congresso vai dizer não para uma reforma que é o que vai nos salvar da crise que vai vir adiante? Porque vai vir a crise e as reformas são importantes. De fato é verdade que as reformas são importantes. De fato está vindo uma crise gigantesca econômica que nós vamos enfrentar agora. É a onda. Primeiro vem a onda do coronavírus, depois vem a onda tsunami da crise. Então agora era o momento do governo se agilizar e comprar essa narrativa da esquerda, né, dessa grande polêmica, pandemia, fazer um projeto de união nacional, união política, porque o Congresso não vai ter como falar contra, cara. Os políticos não têm como falar contra. É ruim. Como é que eles vão lutar contra a nação? E aí sim o Bolsonaro fala, olha só, eles não estão votando porque eles são contra a nação. Eles não estão trabalhando para nós porque eles são contra a nação. A gente tentou fazer um acordo com eles. A gente tentou chegar no meio termo com eles. Tu entende, cara, quão bom é isso? Como as crises trazem oportunidades. É uma coisa que eu não sei, cara. O governo não poderia deixar passar esse ponto aí, porque de fato é importante. Como a gente já viu aí, cara, como a reforma da Previdência já deu um up na nossa economia, tudo foi positivo. Obviamente, ano passado a gente teve a questão de Brumadinho lá, que morreu um monte de gente, tragédia. O Brasil deixou de exportar minérios durante um bom tempo. Isso aí foi um baque na nossa economia, nosso PIB ficou... Porque é que tá, cara, a base do nosso PIB... o PIBinho do Brasil. Cara, a nossa base é extrativista. Nossa base é de agrobusiness. Nós somos uma sociedade extrativista coletora de luxo. É isso que o Brasil... Essa é a nossa vocação até então. Nossa indústria não é tão forte assim, né? Em que pese dessa vez aí o nosso PIB tenha crescido com capital privado e não com capital público, que era o que ocorria até então. A maioria, o core da nossa economia é o extrativismo e é a sociedade coletora, né? A gente trabalha, como eu já falei aqui, de agrobusiness e a exportação de minérios. Então seria agora esse momento ideal do governo fazer essa manobra política. Porque assim, são medidas impopulares pedir o isolamento? Claro que é. O que foi que a gente viu acontecer lá fora, tá?
Ninguém queria fazer a porra do isolamento, porque vai trazer crise, o pessoal não vai trabalhar, não vai ter dinheiro, vai faltar mantimentos, né? Vai diminuir as ofertas de mantimentos, blá, blá, blá. Eles deixaram para fazer adiante, chegou no momento que só descobriram, né? Que ficou claro que só iria diminuir o coronavírus e a Covid-19 a partir do próprio isolamento, tiveram que impor o isolamento. E aí tiveram que impor de uma maneira muito mais rígida e muito mais drástica. É o que a gente está vendo, cara, na Europa toda e no mundo todo. As fronteiras são fechadas, os casos estão explodindo. Na Itália já explodiu, na Espanha está explodindo, na França está explodindo em todos os lugares. Só não está explodindo em quem está fazendo teste lá. Ou melhor, em quem não está fazendo teste. Quem não faz teste... Então tem muito números oficiais aí que são forjados, né, cara? Na Rússia lá, e não é que não tem casa, é que ninguém tá fazendo teste. Né? Quem não tá fazendo teste não tá achando doente. É uma coisa óbvia, né? Se tu não faz o exame, tu não sabe que tu tá doente. Então daí não tem os números. Então, cara, a gente tinha que aproveitar, já que a gente sabe essa informação, sabe que tá vindo uma onda aí, que é o que eu digo pra vocês aqui, ó. Cara, ninguém se apavora, né? Ninguém se apavore. Só que em vez de a gente ficar em livre circulação, vamos tentar já fazer o auto-isolamento. Ninguém aqui tá esperando o governo te pedir pra tu isolar. Tu já tá te isolando, tu já tá deixando de sair. Por quê? Porque tu tá tomando consciência. Só que a gente ainda tá vivendo essa briga nesse primeiro momento aqui, que são das pessoas contra o governo dizendo que a pandemia é muito maior, que o terror é muito maior, e as pessoas que apoiam o governo dizendo que é só uma gripezinha. Só que daqui a 1, 2, 3 semanas não tem o que fazer. O que aconteceu lá fora vai se repetir aqui, nós vamos ter que se isolar cada vez mais. Então eu agradeço a vocês que já... Eu agradeço e parabenizo as pessoas que já estão em auto-isolamento, né? Já estão se afastando dessas aglomerações. Aí tem gente que diz, mas eu tenho liberdade de pra onde vir, fazer o que eu quiser. Claro que tu tem, cara. Só que o preço da liberdade é eterna vigilância. Não adianta tu ter uma liberdade sem responsabilidade. E o que eu falo aqui pra vocês desde o... Pô, cara, isso eu tô falando, sabe, né, cara? Desde o primeiro caso aqui no Rio Grande do Sul, em Campo Bom lá, eu já tô em retiro. Saí um dia de noite pra dar um abraço no amigo no aniversário dele, voltei pra casa. Fiquei fora do furdunço, fui dar um abraço no outro amigo no outro aniversário, voltei pra cá. Fui lá no batizado do filho do Vitor Sorrentino, que era uma responsabilidade minha como fotógrafo, tá lá também, além de ser meu amigo. E deu, vamos evitar, vamos sair só pra coisas que são imprescindíveis. E aí tu tem que julgar por ti. Tenho que jogar por ti. O que é imprescindível na minha vida? O que eu tenho que abrir mão, né, de benefícios? É hora da gente abrir mão de benefícios imediatos, pessoais, de prazeres hedonistas instantâneos pro bem da sociedade. Mas daí isso é responsabilidade de cada um. O que a gente vai enxergar nesse primeiro momento aqui é o nível de maturidade das pessoas. Se tu sabe o que vai acontecer lá, mesmo se tu não quisesse, tu já tem que antecipar isso pra cá. É o que a gente está vendo acontecer. Graças a Deus, cara, o que eu tô observando aqui na nação brasileira, que esse é o momento de nação, né? De nós entendermos que nós somos um grupo social com interesses mútuos e vínculos de costumes comuns. Isso é nação. O que a gente está vendo é que tem pessoas que estão se auto-isolando. E o governo nem pediu para fechar a fronteira ainda, não pediu nada disso. É automático do ser humano fazer isso, por responsabilidade. Então, parabéns para quem já está fazendo isso aí. Por quê? Porque a gente não precisa chegar no nível... Se a gente fizer isso agora, né, que é o isolamento moderado, se nós praticarmos o isolamento moderado agora, a gente não vai ter que fazer o isolamento absoluto adiante. Porque a doença, nós vamos baixar, né, como eu falei para vocês, esse pico pandêmico. Porque o que a gente tem que fazer aqui, que eu já tenho dito nos outros dias, nosso problema não é a doença. Nosso problema é colapsar o sistema de saúde. O Brasil, cara, comparado com os outros países do mundo, a gente tem muitas UTIs, porra. Bem, eu acho que o Brasil é o 4º país com mais UTIs no mundo em relação à sua própria população. O problema é que 95% delas já estão ocupadas. Então a gente tem que enxergar isso aí, cara, pra gente não chegar no nível de transtorno que a gente viu na Europa e que nem eu postei ontem pra vocês aqui. Olha o que era o obituário de Bérgamo lá, né, do jornal de Bérgamo. Era uma página de pessoas mortas no mês. Um mês depois são 10 páginas de pessoas mortas. É triste, né? Isso que vai acontecer adiante aqui se nós não nos anteciparmos. E é por isso que nós temos que nos antecipar. É simples assim, cara. Meu comentário hoje aqui foi do ponto de vista político, essa grande oportunidade de achar na crise, né, um momento de força, de união nacional, para que a gente consiga passar essas medidas que nos serão de fato benéficas.
que as reformas que o governo quer são altamente benéficas para a população e de fato vai diminuir e vai nos proteger de uma crise vindoura. Só que o governo politicamente tem que usar esse momento específico de agora e já começar a passar a trazer, né, as propostas para o Congresso e pressionar o Congresso agora com a ajuda do povo, porque ninguém quer recessão. A gente esperava um resultado melhor nesse primeiro ano, não foi tão alto assim por conta dessas vicissitudes todas que eu já comentei antes, mas a gente quer algo melhor, a nação quer algo melhor, a nação tá com medo, porque isso aqui é tática ninja, né, cara? Isso aqui é o aikido da política, tá ligado? É tu aproveitar a força do teu inimigo pra tu trazer pro teu potencial, pra tu trazer pra tua estratégia. Então, se eu fosse o governo, eu traria hoje já estratégias já de colocação dessas reformas políticas em pauta no Congresso, cobrando juntamente com a nação essas medidas que agora o Congresso tem que trabalhar para fazer isso. Porque a gente teve as manifestações que mesmo com o coronavírus foram sucesso. A Avenida Paulista cheia de gente, no Rio de Janeiro cheia de gente, Porto Alegre cheia de gente, mesmo com o coronavírus. A gente viu no Brasil todo o apoio do povo ao governo. Isso aí o Congresso sentiu. Não vai atrás. Então, senhores, tá? Esse aí é o meu comentário político aí da manhã pra gente conversar aqui. São 7h17 agora aí, tá? Beijo pra vocês, bom dia, vou tocar o dia. Volto mais aí pro meio-dia ou pro final da tarde pra gente conversar de novo. Tchau, tchau. Voltei aqui novamente, cara, pra reagradecer a todo mundo que tá me agradecendo. Pô, Conrado, obrigado pelos teus vídeos, obrigado pela informação. Pô, eu era um cara que tava lá na beira da praia ontem, vi teus vídeos, já tô em isolamento aqui. Eu te agradeço também, cara. A todo mundo que tá fazendo, o pessoal também dizendo, pô, Conrado, tu é muito sensato em relação ao governo, em relação às coisas. Cara, eu já falei pra vocês, pra mim pouco importa, né? Se o gato é preto ou branco, eu quero que ele mate o rato. E o que eu busco é pensar sobre o governo, cara, em si, o que eu busco, cara? Eu busco que a gente tenha uma sociedade cada vez mais segura, com menos medo, que a gente tenha, que eu possa seguir, né, a busca pelos meus anseios, pelos meus sonhos, que a gente tenha cada vez uma sociedade mais justa, com todo mundo sendo julgado igualmente perante a lei, que a gente não tenha tratamentos especiais, assim, né? Os amigos do governo, os amigos do conchavo, os amigos da treta, os amigos do sistema. É isso aí que eu luto contra, cara. Esses são meus nortes aí na luta política, tá? Bom dia pra todo mundo. Lembrei do meu livrinho da quinta série, que eu sempre repito pra vocês aqui, né, cara? Que eu guardo com carinho. Meu livrinho da quinta série de português, mano. Tem uma frase, cara, do Fernando Pessoa, que sempre tocou meu coração, que é a seguinte, ó. Sou pelo combate, sempre em toda parte dos 3 assassinos. A ignorância, o fanatismo e a tirania. E aí, meu, desde criança, cara, eu tenho isso aqui pra mim, ó. Aqui é meu lema, ó. Sou pelo combate, sempre em toda parte dos 3 assassinos. A ignorância, o fanatismo e a tirania. Até vou deixar aqui, ó, pra quem quiser fazer um print depois, ó. Tá aí bem bonito, ó. Isso aí, cara, que a gente sempre tem que lutar, esclarecer as pessoas, né, ter os olhos abertos e não se subjugar a nenhum poder. Isso que a gente tem que fazer da nossa existência.